Veja um filhote de escorpião tentando ferroar. Ele deve ter aí seus 30, 40 dias de nascido, já fez sua primeira troca de exoesqueleto, mas a sua ferrão ainda é bem sensível. Também, né, com um casco de dinossauro desse aí, não tem como ferroar não. Talvez com a pele mais sensível e fina, ele até consiga. Caraca, é impressionante, né? Já tinha visto assim um filhotinho tentando ferroar? Pois é, o escorpião ele tem ali uma peçonha dentro daquele aguilhão, mas como você pode ver, o filhotinho não está conseguindo ferroar, não. Esse vídeo é de Robson Mitzmaier. Eu nunca botei vídeo dele aqui, porque ele se arrisca bastante, né? Mas tudo bem, esse aí é um filhotinho só, e mesmo que ele consiga ferroar, a quantidade de peçonha é muito pequena para que possa fazer algum efeito, tá bom? Bom, pelo menos numa pessoa adulta. Agora, crianças e idosos, qualquer quantidade é quantidade. Mas é interessante isso aí, não é não? Bonitinho também. Eu achei ele fofinho. Bom, bora ver qual é a pergunta do Robson Mitzmaier aqui. Ele tem um questionamento bastante interessante. Consegue. Ó. Queria tirar uma dúvida aqui sobre os escorpiões filhotes. Muito se diz aí que eles são mais perigosos porque não conseguem controlar a quantidade de veneno injetado, mas quando na verdade nem o filhote nem o adulto eles injetam totalmente o seu veneno. Eles têm um controle, sim. Eles não injetam totalmente o seu veneno. Olha, aqui ele quase está conseguindo ferroar. Só que no caso dos adultos, eles possuem uma reserva maior de toxina. Então, mesmo ele não injetando tudo, ele consegue ter mais veneno do que um filhote desse, por exemplo. Então, os venenos são os mesmos, mas como eles não injetam tudo, o filhote não é mais perigoso em relação aos adultos, porque eles injetam menos veneno. Tá vendo? Bem interessante. Isso aqui, ó. Olha, Robson, esse é um ótimo questionamento. E essa lenda existe tanto para serpentes quanto para escorpião. Muito se diz aí, inclusive eu já vi isso em várias palestras, de que o filhote injeta mais peçonha porque não consegue controlar, e o adulto menos, né? Então, não reconheço, nunca vi nenhum artigo científico fazendo esse teste. Não tem, entende? E um questionamento que você colocou é muito válido, do tipo, olha, em proporção, é óbvio que o adulto vai injetar mais peçonha, porque tem mais peçonha para injetar. Agora, sobre o controle, olha, a gente deveria de fazer vários testes, como por exemplo, todas as vezes que você foi picado por uma serpente que seja pequena, ou um escorpião que seja pequeno, e depois pessoas que foram picadas por um adulto. É válido lembrar que existe o famoso bote seco, e que tanto serpentes quanto escorpiões podem não injetar a peçonha se não quiserem. Aliás, tem uma parte considerável, tá, de serpentes que simplesmente picam e não injetam a peçonha. Em Macaé teve um caso de um cara que foi picado por uma jararaca. A médica me pediu aqui, pelo amor de Deus, para fazer identificação, e estava bastante visível que foi uma picada de uma serpente peçonhenta, e no entanto os exames clínicos não davam nada. E eu mesmo, pessoalmente, encontrei com um rapaz em Paraty, no Rio de Janeiro, onde ele mostrou a foto para mim do animal que havia picado. Eu vi a ferida e constatei, tanto eu quanto a minha esposa, então são dois para falar, são dois herpetólogos, então fui eu quem disse que e a minha esposa, que estava comigo também, mostrou que era uma jararacuçu. E pasme você, o cara estava lá no hospital, sem nenhuma dor, sentindo nada, andando como se nada tivesse acontecido. Já tinha 1 hora do acidente. Ele mostrou as fotos, eu identifiquei e falei para ele, escrevi um bilhete, fala para o seu médico para entrar em contato, caso ele tenha alguma dúvida, deixei lá o recado. O cara foi picado por uma jararacuçu grande, ele matou a jararacuçu, e cara, pasme você, nada de peçonha, nada. Ele não sentiu nada. E a dor da picada, meu irmão, segundo a minha esposa, que já foi picado por uma jararacuçu, é terrível. E ele estava lá de boa, andando para lá e para cá. Ou seja, bote seco. De fato, Robson,
não são confiáveis essas fontes que dizem que filhote não tem controle, que o adulto... Cara, é tipo assim, é meio que previsível que filhote não tenha controle, mas também tem pouca peçonha. Os testes não foram feitos, mas eu quero lembrar também que, no caso das serpentes, muitas delas têm uma variação ontogenética na peçonha, de modo que jararaca, por exemplo, tem uma peçonha diferente quando filhote para adulto, dependendo da espécie, onde quando o filhote pode estar mais voltado para uma predação de organismos ectotérmicos, como insetos ou lagartos, e para adulto uma peçonha voltada para mamíferos, o que dá essa variação, onde você pode, por exemplo, ter uma chance maior de ter AVC se for filhote do que quando adulto, enfim, tem uma variação, isso é fato. A quantidade de peçonha também influencia. Se tem mais controle ou não, isso vai ficar na dúvida. Então tá aí, o Robson, eu prometi que faria um vídeo seu, mas é porque realmente não dá para fazer os outros vídeos falando assim, galera, olha lá o Robson e tal, porque o Robson, caraca, é um que também apronta das dele e faz um monte de besteira, pegando os animais que não deve de pegar. Mas é um conhecido, é um cara bacana, tá?